nós é quase unânime a ideia de que os recursos naturais não devem pertencer a alguém em particular, mas sim a toda a sociedade. O meio ambiente não é mercadoria, esbraveja nosso preocupado justiceiro ambiental. A água é de todos, ninguém pode ser dono das florestas. Bem, se a água ou as florestas são de todos, na verdade não são de ninguém. E se não são de ninguém, não há nenhum incentivo para que sejam conservadas. Ao contrário, o incentivo será para que sejam consumidas à exaustão. Essa ideia de que recursos naturais não podem ser mercadorias é a razão pela qual eles são levados ao esgotamento. Antigamente, era comum aqui no Brasil os prédios terem um hidrômetro coletivo. Nesse caso, o consumo de água de um prédio era socializado. Media-se o volume de água consumido por todo o prédio, dividia-se esse volume pelo número de apartamentos e cobrava-se de cada apartamento o valor médio. Assim, não adiantava você economizar água, porque se o seu vizinho a desperdiçasse, você também pagaria a conta. Logo, não havia nenhum incentivo para que os condôminos economizassem esse recurso. Pelo contrário, o incentivo era para que eles gastassem à vontade, já que os vizinhos teriam também de arcar com os custos. Esse hidrômetro socializado era a fonte de inúmeros conflitos e brigas homéricas em reuniões de condomínio. Qual a única solução possível? Isso mesmo, individualizar o consumo de água. Isso foi feito e os prédios novos vêm sendo construídos com hidrômetros separados para cada apartamento, o que racionaliza o consumo de água e faz com que cada família pague exatamente o que gasta, nem mais nem menos. Note que a socialização de um recurso natural, no caso a água, não funciona nem em uma situação extremamente simples, como em um único prédio envolvendo algumas poucas pessoas. O que dirá em uma escala maior, não? O que tínhamos nesse exemplo do consumo socializado da água em prédios era o que ficou conhecido como a tragédia dos comuns. Em situações como essa, o incentivo de cada pessoa é para usar um recurso sem se preocupar com as consequências no longo prazo, o que leva a um consumo excessivo do mesmo, a uma falta de investimentos para provê-lo e, em última instância, a sua exaustão. Essa expressão, a tragédia dos comuns, foi popularizada por um biólogo estadunidense chamado Garrett Hardin, que publicou um artigo com esse título na revista Science em 1968. No artigo, Hardin citou o exemplo do gado em pastagens. Quando o pasto era particular, o fazendeiro limitava o seu uso de modo que o rebanho sempre tivesse plantas para forragear, evidenciando um pensamento de longo prazo. Já quando o pasto era compartilhado com outros fazendeiros, ele era superutilizado, porque se o rebanho de um fazendeiro não consumisse logo as plantas, os rebanhos dos demais fazendeiros o fariam. Consequentemente, os pastos rapidamente se exauriam, graças a um pensamento de curto prazo. É o olho do dono que engorda o boi, já nos lembra a sabedoria popular. O que vale para o consumo da água em um prédio, ou de plantas forrageiras em um pasto, vale para outros bens naturais e serviços ambientais. Essa ideia arraigada na mente da grande maioria das pessoas de que eles devem ser socializados faz com que, inevitavelmente, caiamos na tragédia dos comuns e que fatalmente tenhamos conflitos insolúveis relacionados a esses recursos. Em situações como essas, em que temos a tragédia dos comuns, fazer campanhas pedindo à população que mude seus hábitos para salvar o planeta é completamente inútil, dado um incentivo muito mais forte para que ocorra o exato oposto.